Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai decodificar um texto antigo que na maioria das vezes é mal interpretado ou visto só como um livro de regras severas e ultrapassadas. O capítulo 4 do livro de Levítico. Mas olha, os estudiosos modernos nos mostram que isso aqui não tem absolutamente nada de um manual arbitrário. Muito pelo contrário, é um sistema fascinante e super estruturado. Pode ser visto como um verdadeiro esquema de higiene espiritual, de distinção jurídica e, principalmente, de prestação de contas social. É uma janela incrível para a gente entender a mente do mundo antigo. Bom, para organizar nossa jornada e entender essa estrutura, a gente vai dividir essa análise em 5 partes. O erro não intencional, o tabernáculo e a contaminação, hierarquia e responsabilidade social, fora do acampamento e, fechando tudo, o poder dos chifres. Vamos lá! Parte 1. O erro não intencional. Para compreender a profundidade de tudo isso, a gente precisa mergulhar no contexto jurídico e moral do Antigo Oriente Próximo. Naquela época, saber a diferença entre um simples acidente e um ato de rebelião deliberada era absolutamente crucial para manter a sociedade funcionando. E aí o texto traz um termo central, shatat. Nas escrituras tradicionais a gente costuma ver isso traduzido como oferta pelo pecado. Só que a análise moderna sugere uma mudança de paradigma gigantesca aqui. Hoje os estudiosos preferem chamar o shatat de oferta de purificação. E por que isso importa tanto? É que, enquanto os capítulos anteriores de Levítico falavam de ofertas que o povo fazia de forma voluntária, esse capítulo 4 traz uma necessidade ritual que era 100% obrigatória. Não era só um pedido de desculpa, sabe? Era um processo real de purificação comunitária que tinha que acontecer quando as regras fossem quebradas sem querer. E é exatamente aqui que entra aquela distinção jurídica que estruturava o mundo deles. O texto separa as transgressões em 2 categorias muito claras. De um lado, a gente tem os pecados por erro, que são aquelas falhas cometidas por ignorância, por um descuido qualquer ou mesmo por fraqueza humana. Para esses casos, o sistema previa uma restauração. Do outro lado, ficam os pecados com a mão levantada, que eram os atos de rebelião consciente. Para esses atos de desafio deliberado, o sacrifício de purificação simplesmente não servia para cobrir, e eles exigiam punições bem mais severas. Culturalmente falando, essa divisão servia para educar as pessoas o tempo todo, ensinando a galera a manter uma vigilância constante sobre as próprias atitudes no dia a dia. Parte 2. O tabernáculo e a contaminação. Agora, a gente precisa visualizar a geografia sagrada desse acampamento lá no deserto. O tabernáculo não era só uma tenda comum, era o centro absoluto de tudo e, para eles, a própria residência da presença divina na terra. E a cosmovisão deles sobre isso é simplesmente fascinante. Os israelitas acreditavam que o pecado, até mesmo aquele cometido sem qualquer intenção, gerava uma espécie de miasma. A gente pode pensar nisso como uma poluição invisível, um verdadeiro risco biológico espiritual. Esse miasma não sumia simplesmente no ar, ele viajava e se acumulava fisicamente lá dentro do santuário. Ou seja, um erro humano criava uma contaminação real no espaço sagrado, e isso exigia um processo imediato de descontaminação física. E o que é realmente interessante aqui sobre esse ponto é como ele vira de cabeça para baixo a nossa ideia sobre rituais antigos. Olha só essa citação. O sangue funciona como um detergente ritual para desinfetar o espaço sagrado. A gente tem muito a mania de associar o sangue, nos textos antigos, só à morte ou à punição, não é verdade? Mas aqui, o sangue assume uma função puramente prática, de um agente de limpeza. Ele é literalmente o detergente ritual usado para limpar a sujeira que os erros da comunidade foram acumulando. Era isso que permitia que a divindade continuasse habitando ali no meio deles, no ambiente limpo e puro. Parte 3. Hierarquia e responsabilidade social. Vamos ver como isso ganha proporções maiores e constrói uma ideia genial de sociedade. Uma das características mais singulares de Levítico 4 é que o ritual de purificação não era igual para todo mundo. Ele mudava de acordo com o status social de quem cometeu a falha. Olhando para essa matriz, a gente consegue mapear visualmente como funcionava a responsabilidade da liderança. Se o sumo sacerdote ou a congregação inteira errasse, o ritual exigia que o sangue fosse espirrado 7 vezes lá no interior do santuário, bem diante do véu. E o animal tinha que ser totalmente queimado fora do acampamento. Mas se um líder civil ou um cidadão comum cometesse o erro, o sangue ia só na parte de fora, nos chifres do altar de holocausto, e a carne podia ser consumida pelos sacerdotes. É impressionante como a gravidade e o lugar da purificação mudam drasticamente. Então, o ponto crucial de toda essa logística é o seguinte. O sistema deles estabelecia que,
quanto maior o cargo de liderança, mais profunda era a contaminação gerada pelo erro dessa pessoa. Se o líder máximo tropeça, mesmo sem querer, o impacto vai bater lá no núcleo do santuário. É uma visão surpreendentemente moderna sobre a prestação de contas na liderança. Os líderes carregavam o peso maior porque os erros deles poluíam as bases de toda a comunidade. Parte 4. Fora do acampamento. E para aqueles casos mais graves de pecados da liderança ou da congregação como um todo, a resposta precisava ser bem drástica. A gente consegue observar um movimento geográfico super claro. Passo 1. O ritual intenso de purificação acontece no santuário interno. Passo 2. Os restos físicos do animal, que representam o foco absoluto daquela contaminação, são carregados por todo o acampamento habitado, bem à vista de todos. E passo 3, tudo é levado para um lugar limpo, especificamente fora dos limites do acampamento, onde as cinzas eram descartadas. Esse movimento geográfico é muito inteligente porque carrega um peso que é tanto espiritual quanto extremamente prático. Primeiro, isolar aquilo que foi sacrificado lá fora simbolizava a remoção total e visual da culpa para bem longe das tendas do povo. E segundo, isso reflete uma organização rigorosamente necessária para a vida no deserto. Pensa bem, com milhares de pessoas acampadas juntas, ter áreas específicas para o descarte de resíduos fora dos limites centrais era vital. Era um jeito brilhante de manter a higiene, a saúde e a pureza de todo o espaço habitado. Basicamente, a teologia e o saneamento andando de mãos dadas. Parte 5. O poder dos chifres. Depois de purificar o espaço e remover a contaminação, a gente chega ao último elemento simbólico desse ritual, que é muito forte. A instrução constante para qualquer nível de purificação era aplicar o sangue nos chifres do altar. Esses chifres eram projeções físicas que ficavam nas 4 pontas da estrutura. No mundo antigo, o chifre era o símbolo universal de força e poder. E isso ilustra de maneira brilhante como funcionava a cabeça do pessoal daquela época. Tocar esses chifres com aquele detergente ritual significava ativar o poder máximo daquele local sagrado. Era literalmente um botão de reinício que ativava refúgio, proteção e perdão absolutos para a pessoa e para a nação. Para amarrar tudo isso, Levítico 4 nos revela uma estrutura profunda onde o Israel antigo já compreendia que ações individuais têm, querendo ou não, consequências coletivas. O erro de um polui o ambiente de todos. O sistema deles garantia que a comunidade lidasse ativamente com isso, para que a negligência humana não os afastasse dos seus valores mais sagrados. E isso deixa a gente com uma provocação excelente para os nossos dias. Se uma sociedade antiga, lá no meio do deserto, já entendia que o descuido individual polui a saúde da coletividade inteira, como é que a gente está gerenciando a nossa própria higiene comunitária e prestação de contas na sociedade hoje em dia? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente e continuem sempre curiosos.